Olá, seja muito bem-vindo ao Filha do Aba, um canal feito para mulheres que desejam viver uma fé real e profunda. Aqui nós vamos tirar a maquiagem da perfeição, os rótulos que colocaram sobre nós, para focar apenas na verdade das Escrituras. Sente no lugar confortável, pegue caneta e papel e abra o seu coração, pois juntas iremos transformar nossas experiências diárias em degraus para uma vida mais próxima de Deus. Me chamo Ana Jéssica Manso e é uma honra ter você aqui comigo. E o tema de hoje é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Estamos numa série que se chama Conhecendo ao Senhor, onde nós estamos ouvindo do Senhor como fazer para conhecê-lo, compartilhando aqui, né, experiências através da palavra de Deus e começamos a ver encontros de Jesus. Vimos o encontro de Jesus com Zaqueu, vimos o encontro de Jesus com Nicodemos e hoje nós vamos olhar para o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E tá lá em João 4. É uma passagem que fala muito ao meu coração. O Senhor, ele realmente me chamou como uma mulher samaritana. Eu creio que isso também vai falar com você. Eu oro para que a presença de Deus invada o lugar que você estiver. Que em nome de Jesus os anjos guardem e protejam sua casa, sua família. Que nesse momento você esteja com o seu coração completamente voltado a Deus, sensível para ouvir a voz dele. E que ele fale pessoalmente com você, que você sinta a presença do Senhor, que caia por terra todo e qualquer ataque, toda e qualquer batalha na mente, mas que em nome de Jesus nós possamos nos aproximar de Cristo, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em nome de Jesus. Aleluia. Que os nossos pecados sejam lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Sejamos purificadas, limpas por essa palavra que o Senhor vai falar ao nosso coração hoje. É isso que eu oro e desde já agradeço, Paizinho, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, vamos ler essa passagem que está em João 4. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Jesus, ele vai passar por um lugar chamado Sicar, né? Que é onde ele vai encontrar a mulher samaritana. Não era um caminho comum para os judeus passarem por ali, porque eles tinham rixa com o povo samaritano. Eles não se davam bem, era uma rixa assim absurda. Então eles evitavam passar naquele lugar. Mas como o nosso Jesus veio, né, quebrando padrões, paradigmas, tudo para fazer a vontade de Deus, ele passa por aquela região de Samaria, né? Ele está indo da Judéia para a Galiléia e ele vai passar por Samaria. E quando vai falar aqui em João 4, fala assim, algo que mexe muito comigo. Era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Então, muitas vezes a gente vive uma vida achando que as coisas são obra do acaso, do universo, que aconteceu, isso aqui aconteceu, não sei o quê. E eu vivia muito assim, baseada em tudo, nos astros, nos planetas, ai, achando que tudo era obra do acaso. Mas Jesus, através do plano de salvação, vai nos mostrar que não é acaso. As coisas que Deus faz têm um plano perfeito. Então não é por acaso que você ouviu falar de Jesus, porque Jesus ele foi intencional a passar por Samaria. Assim ele é intencional a passar na minha vida e passar na sua vida. Ele é intencional em trazer você aqui para ouvir essa mensagem. Então tudo que Deus faz é perfeito e tem um plano determinado pelo Senhor. Tudo que Jesus fez no tempo que ele andou na terra, no tempo de ministério dele, era a vontade do Pai. Ele vai falar aqui nessa passagem. Então, eu vou convidar vocês a pegarem essa passagem depois que eu terminar aqui, meditarem nela, estudarem essa passagem, deixar o Espírito Santo falar individualmente ao coração de vocês. E vou falar aqui alguns pontos da passagem, tá? Para que não fique muito longo. É uma passagem longa, então eu quero que você medite nela. Eu quero que você deguste, né? O que o Senhor fala aqui através dessa passagem, tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá. Vou ler aqui a partir do versículo 5. O versículo 4. Era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço e, por volta do meio-dia, ele viu uma mulher samaritana tirando água. E Jesus disse para ela: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então veja que só estava nesse momento Jesus e a mulher. Era um momento de intimidade.
prestem atenção nisso aqui, porque o tema, né, que eu vou trazer aqui mais profundo ao nosso coração é a importância da nossa busca diária ao Senhor. Então não tinha muita gente, era só Jesus e ela. Preste atenção que Deus ele vai passar por um lugar. Jesus vai passar por um lugar que ninguém passava, os judeus não gostavam de passar. E ele vai naquele lugar de encontro a uma mulher, uma única mulher. Ele vai de encontro naquele lugar. A mim e a você. E ontem eu estendendo minha blusa, tem uma blusinha que ela tem 99 ovelhas e uma saiu, né? E ela vai pro cantinho da blusa ali, Jesus vai pegando ela. E meu filho olhando para essa blusa, ele me perguntou: "Mamãe, o que é isso?" E aí eu comecei a ensinar ele sobre essa passagem de nosso Deus, nosso Jesus maravilhoso, que deixa as 99 para buscar a que se perde. E assim ele vai fazer aqui. Não importa quantas pessoas Jesus pudesse ter alcançado, ele fez todo ali a mudança no roteiro, foi passar pela Samaria para encontrar com uma mulher. Então ele faz isso por mim e por você. Aleluia. Ele deixa as 99 no aprisco e ele tem anseio de encontrar aquela que está perdida. Esse é o coração de Jesus para com a gente. Então ele vai ali, encontra aquela mulher e pede a ela água, dá-me de beber. Isso tem um mistério muito lindo do Senhor comigo. É, quando o Senhor, ele nos pede alguma coisa, muitas vezes ele realmente não precisa. Glória a Deus. E aí a gente às vezes fica assim, mas como o Senhor está me pedindo isso? Sabe? E muitas vezes a gente vai olhar para nossa insignificância. Não tem, pelo amor de Deus, olha para quem você está pedindo. E assim a mulher vai responder a Jesus. E eu me identifiquei muito aqui com isso. Ela vai falar para ele assim: como sendo o Senhor um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana. Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então, muitas vezes, Jesus vai olhar pra gente e vai nos pedir coisas e você vai falar assim: "Pô, Deus tá me pedindo isso, mas ele sabe quem eu sou. Ele já entendeu com quem ele tá falando, né?" E quantas vezes eu já me questionei: o Senhor tá pedindo a mim mesmo? O Senhor tá falando comigo mesmo? E eu quero dizer pra você hoje, se você tem esse mesmo questionamento de coisas, né, que o Senhor fala com você, que você sente que é uma direção de Deus pra sua vida, e você fica se questionando: mas por que tá me pedindo isso? Mas, pelo amor de Deus, o Senhor é Deus, o Senhor nem precisa de mim. E você acha que é simples demais e às vezes você não quer fazer. Mas é pra você. Eu quero te dizer que, assim como Jesus pediu àquela mulher a água, ele podia pegar, mas ele pediu. Então tem muitas coisas que Deus ele pode fazer, mas ele quer que a gente faça. Aleluia. Então assim ele pediu àquela mulher e ela se estranhou, ela se escandalizou. E começou o diálogo. E começou a intimidade, aquele momento ali de conversa. E essa conversa é muito maravilhosa. Vamos continuar. Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Muitas vezes a pergunta que Jesus vai fazer para a gente é para que ele mesmo traga uma revelação. Olha só, a pergunta que ele fez assim: me dê água. O pedido de Jesus, me perdoe, o pedido de Jesus para a gente vai trazer uma revelação depois que a gente obedece, né? E ali ele vai falar para ela: se você conhecesse quem está te pedindo água, é um convite de Jesus. Não só converse comigo, não só esteja diante de mim, me conheça. É diferente você ver uma pessoa, você passar por ela e você conhecê-la. Então aquela mulher estava vendo Jesus, estava diante dele, Jesus tinha pedido algo a ela, mas Jesus está falando: me conheça. Então muitas pessoas hoje podem estar até dentro da igreja, podem estar até servindo, Jesus pode pedir coisas a ela, elas podem estar obedecendo, mas podem não conhecê-lo. Não conhecer na intimidade aquele que impede as coisas para elas. Em nome de Jesus. E ele vai falar: conheça a Deus, conheça quem está te pedindo água. E aí você vai saber pedir melhor. Olha só, presta atenção nesse mistério. Jesus fala: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você me pediria. Você me pediria e ele lhe daria água da vida. Então Deus ele está falando aqui a gente, meu Deus, quando você conhece a Deus mais profundamente, você vai começar a pedir a ele
coisas mais profundas. Aleluia! Não só água para beber. Ele estava pedindo água para beber. Olha só que forte. Mas Jesus está falando que se ela soubesse quem estava pedindo a água, ela que pediria a ele: me dê a água da vida. Aleluia, Jesus. Então, quando Deus pede algo a gente, muitas vezes Ele está querendo que a gente peça a Ele, talvez a capacitação para fazer, pedir a Ele o que vem da fonte. Se Ele está pedindo a gente, com certeza Ele tem como nos alimentar, nos sustentar, nos fortalecer. Aleluia, Jesus. Então, ele continuou. Ela vai falar do natural. A visão dela ali estava no natural. O Senhor não tem balde. É um poço. Como é que você vai me dar essa água? E muitas vezes Jesus está pedindo coisas para a gente simples, mas extremamente espirituais. E a gente ainda está no natural. Mas eu vou fazer como? Mas, Jesus, eu não tenho nada. Não tem nada que eu possa fazer isso. A gente tá com a visão carnal, com a visão humana, como aquela mulher estava. Por quê? Porque a gente ainda não tinha conhecido a ele na profundidade. A gente ainda não tinha descoberto quem ele é. Então, ela vai perguntar coisas naturais. E a gente também faz isso, né? Jesus fala, vá fazer isso. Mas como é que eu vou falar? Não tenho isso, não tenho dinheiro, não tenho isso aqui. A gente vai pensar só no natural. E Jesus está falando algo que é completamente espiritual. Primeiramente, vamos crer, né? E ela vai falando mais coisas. O Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu. Então ela tem uma curiosidade de saber quem ele é, através das coisas que ele fala. E assim é Jesus. Quanto mais ele fala com a gente, mais a gente vai perguntando, mais a gente vai surgindo dúvidas, mais a gente quer entender. Poxa, e aí é, Jesus começou pedindo algo a ela e agora era ela que estava fazendo perguntas a ele. Era ela que estava querendo descobrir quem ele era. E Jesus fala para ela: quem beber dessa água voltará a ter sede. Dessa água ali do poço. Porque ela ainda estava no natural, ela ainda estava, você é maior do que Jacó, que fez o poço, que fez a água, ela ainda estava vivendo ali naquela realidade natural. Mas Jesus fala: quem beber dessa água vai ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Eu creio que ela não estava entendendo nada, mas ela ainda estava com a visão de sede física. E o Senhor estava falando da sede da alma. Eita glória! Quantas vezes nossas orações com o Senhor, no nosso tempo de intimidade, você até tem tempo de intimidade, mas você está falando com Deus. Ele está querendo falar de coisa espiritual. E você está falando com Deus de necessidade física. E você está falando com Deus de coisas carnais. Não que isso não seja importante e não que Deus não possa te atender com seus pedidos de necessidades físicas, porque Mateus 6 vai falar lá que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. As suas necessidades serão acrescentadas, porque o Pai, ele sabe o que você necessita. Isso não significa que você não deva pedir, mas isso significa que você precisa discernir que há um tempo para cada coisa. E que naquele momento, aquela mulher não discerniu que Jesus estava falando de coisas espirituais. E ela ainda estava na água que mata a sede terrena. E Jesus dizendo: olha, você está muito focada nessa água física, mas a água que eu lhe der, ela será dentro de você uma fonte para a vida eterna. Percebam o que Jesus está falando aqui, gente. Eterna, coisas de eternidade. E ela está falando de coisas físicas. Mas quando Jesus fala da eternidade, ela diz: Senhor, me dê essa água, para que eu não tenha mais sede nem precise vir buscá-la. Presta atenção, ela ainda não tinha entendido que Jesus estava falando de eternidade, tá? Então ela continua falando: me dê essa água, porque vai tornar minha vida mais fácil. Ela respondeu aqui: torne minha vida mais fácil. E muitas vezes nós vamos até Jesus porque ouvimos a fama dele, que ele faz, que ele cura, que ele liberta, que ele prospera, que ele abençoa. E nós estamos assim como essa mulher: eu quero essa água para que eu não tenha mais sede e eu não tenha que vir aqui buscá-la, para que eu tenha uma vida melhor, para que eu tenha uma vida mais cômoda, sabe? Essa água vai diminuir o meu esforço de ter que vir aqui o tempo inteiro. Mas mais uma vez, Jesus vai se aprofundar porque ele não está falando de água terrena, ele não está falando de líquidos que matam a sede física. Então ele vai tocar na ferida da mulher. Vá lá e chame o seu marido e volte aqui. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5 e esse que você tem agora não é seu.
Aí, o que você disse é verdade. Ela foi sincera, né? Mas Jesus tocou ali na ferida. Pense que no momento que ela realmente decide que quer beber a água que ele está oferecendo, mas ela não tinha entendido o que ele estava falando, ele vai tocar num ponto mais profundo, para que ela entenda que aquilo não se trata de uma coisa física. Então ele vai tocar na dor que ela tinha, porque ela estava num horário que ninguém ia buscar, porque ela não queria ser vista. Com certeza era uma mulher de má fama. Como vai dizer aqui, você teve 5 maridos. Era uma mulher que buscava satisfação nos relacionamentos. E agora ela vai começando a entender quantas de nós não somos assim. Nós só vamos começar a entender o que Deus está falando quando de fato Ele expõe a nossa dor, a nossa vergonha. Passamos por situações difíceis na nossa vida. Passamos por crise financeira, passamos por crise no casamento. E ali nesse momento, a gente começa a entender que o nosso relacionamento com o Senhor era superficial e que aquela crise vai revelar o que Deus sempre quis nos dar, a água da vida eterna, que seria como uma fonte. Quando a gente vê coisas que a nossa alma está gritando, que ela está insaciável, porque a nossa alma é insaciável, e ela vai gritar por várias necessidades. A alma daquela mulher gritava por relacionamentos, então ela já tinha tido 5 maridos. Às vezes a sua alma está gritando por dinheiro. E você acha que você vai ter um emprego melhor, você vai ter um carro melhor, você vai ter uma fortuna e você vai ter uma vida melhor. E aí você consegue conquistar essas coisas tudo e chega lá, você percebe que a sua alma continua gritando. Ela nunca está satisfeita. Por isso que tem uma música até que fala, né? O rico cada vez fica mais rico. Por que o rico cada vez fica mais rico? Ele nunca está satisfeito. Porque nada que a gente busque nessa terra tem o poder de satisfazer a sede da nossa alma. Então a gente precisa passar por uma crise, a gente precisa que Jesus exponha coisas na nossa vida para que a gente caia a nossa ficha. E assim ele pode estar fazendo na sua vida agora, não sei o que você está passando. Mas pode ser que você esteja sendo sacudida pelo Senhor em alguma área da sua vida, para que você vá para um lugar de intimidade, para que você seja curada por Ele, para que você exponha, ele exponha a sua vergonha, para que você entenda que Ele quer te dar a água da vida eterna. Não é coisa passageira, não é uma vida mais cômoda, é a água que sacia a sede, que é a presença de Jesus. Então aquela mulher vai entender, tem um entendimento um pouco maior depois que Jesus revela o pecado dela. Ela vai dizer: agora eu sei que o Senhor era um profeta. E ela falou a verdade, porque de fato Jesus era um profeta. Mas ela ainda não tinha entendido que ele era Jesus, então precisamos continuar ali, na conversa, no relacionamento. E eu vou pular um pouquinho essa parte, né? Ela vai falar outras coisas, vai mudar de assunto. Tocou no ponto de dor, ela deu o valor que Jesus estava falando agora, porque se antes ela achava que ele era um doido, agora ela está achando que, de fato, ele é um homem de Deus, ele é um profeta. Porque ele revelou algo que ninguém sabia e ele não conhecia ela. E assim Jesus vai fazendo com a gente. Ele vai revelando coisas que até a gente não sabe, de coisas, de dores, de mágoas dentro de nós, né? Então ela vai falar: nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Então ela vai trazer mais um ponto de rixa entre os judeus e os samaritanos. Porque os judeus disseram que somente Jerusalém é o lugar que se devia adorar. Então eles limitavam o acesso, né, dos samaritanos lá. E os samaritanos criaram o próprio lugar deles de adoração. E aí Jesus vai encerrar essa conversa no que ele vai dizer assim: presta atenção. Chegou uma hora que nem no monte de Jerusalém e nem no monte de Samaria vocês vão adorar, porque vocês estão adorando quem você não conhece. Então presta atenção, ela estava num assunto já aqui religioso. Ah, porque meu Deus, é porque minha religião, é porque eu sou católica, é porque eu sou bandista, é porque eu sou candomblessista, é porque eu sou cristã. E essa briga religiosa aqui que acontece na nossa vida, vamos abrir aqui vamos abrir, eu vou abrir o verbo aqui para você entender o que Jesus está falando. Não é sobre religião. Porque vocês estão usando aí essa religião que diz a tradição que tem que ser nesse monte, diz a tradição que tem que orar para o santo tal, diz a religião que tem que fazer assim, assim, assim. Cada religião vai dizer uma coisa. Mas Jesus está dizendo que chegou o tempo em que vocês vão adorar em espírito e em verdade. Não é lá no templo tal, não é na igreja tal, não é na placa tal, não é na religião tal. Vocês vão adorar a quem você conhece, a mim, a Jesus. Ele está se revelando ali para ela, ele está dizendo: Deus é espírito. Preste atenção. Deus, ele não é visível, ele não pode ser traduzido por uma imagem de madeira.
por um santo, por uma escultura, por alguém que diz eu sou Deus. Não, Jesus está explicando para ela: eu sou espírito. A adoração que Deus deseja dos seus adoradores é que os adorem em espírito e em verdade. Não é sobre placa, não é sobre título, não é sobre religião. Entendam, eu sou o único Deus e vocês não me conhecem. Vocês estão perdendo tempo aí, indo para monte, indo para não sei o quê, fazendo isso, fazendo aquilo, entrando em igreja, saindo de igreja, placa de igreja, indo para não sei quantos tipos de religiões. Vocês estão perdendo seu tempo com isso. Porque chegou o tempo que vocês precisam conhecer o Deus Espírito. Aleluia! E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito ele está dentro de nós, o espírito do homem, que é com E minúsculo. E esse espírito do homem foi criado para que todos nós possamos nos relacionar com Deus. E o engraçado é que o homem tem o espírito dentro dele. Só que antes de ele conhecer Jesus, esse espírito está morto. Então eles vão começar a adorar o que não conhecem. Então eles criam ídolos feitos de mãos humanas e começam a adorar. Então eles criam uma religião que fala isso, que fala aquilo, que são cheio de tradição, cheio de dogma e vão começando a adorar e vão começando a fazer placa e vão começando a juntar gente, mas adorando alguém que não conhece. Porque Deus é espírito e você só vai conseguir conhecê-lo quando você estiver num lugar de intimidade. Quando você estiver de frente com Jesus, ali você vai conhecê-lo em espírito, com os olhos fechados, de joelho, onde você estiver, não importa o lugar, se o seu espírito se conectar a Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Você vai ser cheia da revelação de quem é Ele. E aí o próximo versículo ele vai falar, a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias. Ela entendeu o que ele estava falando. E ele é chamado Cristo. Ela cria nisso. Os samaritanos criam nas mesmas coisas dos judeus, só que eles tinham se misturado com povos idólatras. Tinham misturado a crença e estava uma confusão. Então ela vai falar que ela continuava crendo, ela cria que vinha o Messias, que ele vai anunciar todas as coisas. Porque o que Jesus estava falando era algo que parecia ser o Messias anunciando. Então soou para ela, pô, isso aqui tem um sentido de Messias aqui. E ela começa a falar, eu sei que vem o Messias. Então Jesus vai fazer a coisa mais linda de todas. Ele se revela para essa mulher completamente. Ele diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Isso é incrível, porque ele curou várias pessoas, ele tocou várias pessoas. Houveram vários milagres, mas ele disse para ela o que ele não disse para ninguém. Ele se revelou completamente. Ele não fez rodeio, ele não deixou subentendido. Ele disse: eu sou o Messias. Porque em muitos momentos, até para pregar, não era tempo de todo mundo saber. Ele curava e falava: não fale que fui eu. Muitas coisas aconteceram, né, no tempo que ele passou pela terra. Mas ele escolheu essa mulher naquele lugar, somente ela, e virou para ela na intimidade, disse: eu sou o Messias. Outra coisa que eu quero que você pegue aqui: Jesus, ele não esperou aquela mulher ir consertar a vida dela para se revelar para ela. Jesus não esperou: você tá sem casar, então você tem que casar para ter um relacionamento com Deus. Olha, você tá fumando, você tá bebendo, você tá se prostituindo, então você tem que largar o seu pecado para você ter um relacionamento com Deus, para você conhecer a Deus. Isso é mentira de Satanás. E em nome de Jesus eu já declaro que caia por terra, porque eu vivi presa há muito tempo nessa mentira. Que eu não podia me relacionar com o Senhor lá na minha casa, porque eu não conseguia largar as coisas do mundo, porque eu não conseguia parar de beber, porque eu não conseguia ter uma vida santa conforme a Bíblia, que eu conhecia a Bíblia. Então eu achava que eu não podia começar a me relacionar com Jesus porque eu era inadequada. E é isso que o diabo mais colocava. Quanto mais eu tinha um desejo, mais ele colocava: mas você é isso, você é aquilo. E eu me sentia a pior das pecadoras. Eu falava: aí que eu não vou mesmo, Jesus não me quer. Jesus não vai se revelar para mim. E essa passagem, vejam, Jesus se revelando para uma mulher que tinha 5 maridos e que o que ela estava não era marido dela. E ele vira para ela e diz: eu sou o Messias. E um nível de revelação que ele não deu para todo mundo. Gente, vocês não estão entendendo o mistério de Deus. Aleluia, Jesus, que o Senhor abra os seus olhos, abra o seu entendimento. Se você está num lugar hoje que você vai estar nessa mentira, essa mentira está sendo aí dentro de você, para você não ir buscar Deus.
Largue tudo que você está fazendo e comece a buscá-lo mais do que nunca. Independente do seu estado, independente do seu pecado. Busque a Ele, pois Ele vai se revelar. E é só com a revelação de Cristo que você consegue largar o pecado. É só por Ele. Você nunca vai conseguir ficar melhorzinha para encontrar com Ele. Você nunca vai conseguir fazer nada sem Ele, porque tudo é por Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. É com ele, é com a revelação dele que você consegue deixar as coisas, porque no final desse diálogo tem uma parte que vai falar assim: a mulher deixou o cântaro e saiu e foi lá falar do homem que ela encontrou, daquele encontro tremendo que ela teve com o Senhor. Então você vai conseguir deixar qualquer coisa, minha filha. Até o que ela estava de mais importante, que era o cântaro para pegar água, ela largou lá. Então, depois que você encontrar Jesus, minha irmã, não se preocupa com o pecado. Porque quando você encontra com ele, o pecado ele não tem mais domínio sobre você. Mas hoje ele está te dominando porque você está acreditando na mentira que você não pode estar perto de Deus. Porque você é pecador. Mas é para os pecadores que ele veio. Se a religião tem dito algo ao contrário, eu quero te dizer hoje: Cristo veio para os pecadores. Então se derrame diante dele como você estiver, pois ele vai se revelar para você. Na sua casa, no seu quarto, onde você estiver. Dobre os seus joelhos, chame por ele, clame por ele. Peça a água que mata a sede. Peça a água que sacia. Peça a água que se transforma em uma fonte. Busque e você encontrará. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Então, naqueles momentos, os discípulos voltaram, ele tinha se revelado para elas. Eles ficaram assim, né, observando, mas também não perguntaram, porque eles já respeitavam a Jesus, né, já entendiam que Jesus fazia coisas que eles não entenderiam. Então, eles não questionaram. E ali ela vai e sai daquele lugar e vai dizer que ela encontrou a Cristo. E as pessoas que ouviram ela dizer foram atrás dele, porque eles queriam testemunhar, né? Olha que coisa linda. E aí, quando os discípulos tinham ido buscar comida, eles voltam e eles encontram com Jesus. Jesus vira para eles e fala assim, eles falam, mestre, coma. E Jesus responde para eles, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém trouxe algo para ele comer? E Jesus responde: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava satisfeito ali, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai era encontrar uma mulher pecadora, desprezada e abandonada, que estava ali com a sede insaciável. E ele estava ali se revelando para ela. Essa é a obra de Cristo, se revelar para pecadores. E em nome de Jesus eu oro para que o Senhor se revele para você, que você entenda que, por maior que seja o seu pecado, você não está proibida de chegar a Deus. Não é porque disseram que tem que adorar no templo tal, no lugar tal, na igreja tal, que é no lugar que você tem que ser de tal forma, senão você não tem acesso, que você tem que vestir tal roupa. Não é porque disseram isso que é verdade. A verdade, ela está aqui nas Escrituras e a gente vai ouvir da boca de Jesus. Aleluia. Que ele busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é sobre coisas físicas, não é sobre coisas materiais, não é sobre sede material nem fome natural. É sobre o espiritual. O Senhor quer renovar o teu espírito, o Senhor quer avivar a sua alma, o Senhor quer que você tenha uma vida de comunhão, intimidade com Ele, diária. Não é no minuto, não é no tempo que dá. É porque você tem que entender isso. Não adianta buscar um copinho de água e todo dia ter que voltar lá no poço. O Senhor quer fazer de você uma fonte, assim como ele fez com aquela mulher. Ali os samaritanos foram ali e pediram para Jesus ficar mais tempo, porque ela espalhou para eles que tinham encontrado com Jesus. Eles foram lá. E chega um momento que os samaritanos falam para aquela mulher, que coisa mais linda eu acho aqui. Agora não é mais porque você nos falou que nós cremos nele, mas eu creio porque eu ouvi e sabendo e sei que ele é o verdadeiro Salvador do mundo. E assim eu quero profetizar aqui nesse episódio que assim como essas pessoas disseram àquela mulher, vocês que estão me ouvindo hoje, que vocês não conhecem ao Senhor, vocês vão comentar aqui depois. Olhe, eu creio e não creio mais pelo que você falou, não. Eu creio porque eu estou vivendo isso no Senhor. Eu creio porque eu tenho encontrado a fonte no meu quarto secreto. Eu creio porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu creio porque eu sinto a presença dele. Eu creio porque eu estou no lugar de intimidade. Eu o adoro em espírito e em verdade. Eu estou vivendo isso aqui que um dia eu ouvi.
e que eu não conhecia. Aleluia! Glória a Deus! Em Jeremias 2,13, o profeta vai falar para o povo que eles estavam sobre um tempo muito duro, difícil, de juízo, porque eles abandonaram o Senhor, porque eles estavam fazendo coisas totalmente distorcidas do que Deus tinha pedido para o povo deles, pararam de se santificar, de purificação, faziam coisas horrorosas, né? Estava totalmente distorcido do plano de Deus. E o profeta vai falar para eles assim, porque o meu povo, o profeta era a boca de Deus ali para aquele povo, fala assim: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Essa expressão cisternas, ela vem de uma metáfora que representa buscar satisfação em coisas passageiras e ilusórias, em vez de Deus. E esse termo significa que eles tinham reservatórios rachados, que ao invés de reter a água, elas desperdiçavam a água. Então, o esforço deles em fazer aquelas cisternas eram inúteis, porque resultava em frustração e vazio espiritual. Quantas de nós fazemos isso? Sabemos que o lugar que nós vamos ter satisfação é na presença de Deus e não vamos e não tiramos o dia, o tempo, o momento para estar na presença dele. Sabemos que o lugar que a gente vai ter a fonte é buscando ao Senhor, meditando na sua palavra, mas a gente não faz. A gente fica se alimentando da cisterna, do culto que foi uma bênção, mas não temos uma vida diária de comunhão todos os dias na presença do Senhor. Lutamos, botamos um monte de atividades que vão ser desperdício. A gente desperdiça a nossa energia, desperdiça a nossa força, porque todo esforço humano em construir uma cisterna é inútil para encher a água, porque a água precisa do manancial, a água precisa da fonte. Ou a alma, desculpa, a alma precisa de fonte, a alma precisa do manancial. A alma não vai se satisfazer nas cisternas. Então é uma falsa dependência que às vezes você tem no seu relacionamento abusivo. Você tem uma falsa dependência com pessoas, você tem uma falsa dependência com familiares, você tem falsa dependência com dinheiro, você tem falsa dependência com vício, você tem falsa dependência com jogos. Eu não sei o que é que você faz que criou uma falsa dependência, que é uma satisfação momentânea que você tem. Relação sexual, comida. Você tem uma falsa dependência que aquilo ali satisfez ali, você fica se prendendo nessa porcaria que não satisfaz. Aliança mundana, amizade com o mundo não satisfaz. Nada satisfaz. A única coisa que satisfaz é um manancial. É você ter uma vida diária de busca, de oração e estar na presença de Deus. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas você precisa tentar. Você precisa se esforçar. Eu quero citar aqui um pouquinho do livro de Até que Nada Mais Importe. Esse episódio vai ficar bem grande, glória a Deus. Mas eu preciso compartilhar com vocês. Esse livro foi um, algo que impulsionou a minha busca com Deus. Eu li logo que eu me converti. E tem uma história engraçada que eu comprei para dar à minha tia de presente. Não era convertida ainda. Passei assim, olhei e ela era crente. Aí eu fui e comprei, dei a ela. E aí, quando eu me converti, eu fui na casa dela. Quando eu bato o olho, o livro tava lá. Não sabia nem se ela tinha lido, mas falei, ó, tô levando pra mim. Então, percebe, gente, eu comprei o livro pra mim mesma. Quando eu tô lendo o livro, e sendo que nunca devolvi, viu? Li, fiquei pra mim mesmo. Porque, gente, muito engraçado. Agora que eu tô lembrando, vou perguntar até ela se ela quer ler. Mas, enfim. Gente, esse livro foi um divisor de águas na minha busca a Deus. Pra ter intensidade, constância, devoção. Gente, é muito maravilhoso. Então, eu indico. Qualquer pessoa. É de fácil compreensão, tá? Então, leia, compre. Você deve achar audiobook aqui no YouTube. Então, é muito maravilhoso. Então, vamos lá. As escrituras, elas sempre vão falar, né, sobre beber da fonte. Em toda a Bíblia, eles nos chamam a cultivar essa mentalidade em relação ao nosso relacionamento com Deus. Eu vou citar algumas passagens aqui. Tem essa da mulher samaritana, né, que se conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede a água, né, você teria me pedido e eu lhe daria a água da vida. Vai ter ali em João 7,37. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Em Apocalipse 7,17 fala: Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima.
O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diz: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. Então, a fonte, ela não somente retrata o nosso relacionamento diário com Deus, a nossa busca contínua, mas também ela vai nos dar a ideia de que não é necessário estocarmos ou armazenarmos água, que podemos dar preferência para uma água fresca. Aleluia. Decida hoje mesmo investir em seu relacionamento diário com o Senhor e fazer disso a sua fonte de águas vivas. Não se deixe levar pelo desejo de cavar para você uma cisterna rota que não retém águas. Olha, eu tive um tempo com Deus maravilhoso hoje, eu vou passar não sei quanto tempo sem falar com Deus agora. Não, não retenha, queira todos os dias. Aleluia. Chegar ao ponto crucial da busca com o Senhor, onde nada mais importa. E para chegar nesse ponto é preciso tanto a intensidade como a frequência. Não pode haver em nosso relacionamento com Deus somente um ou somente outro. E eu sei que tem gente que vai ouvir aqui, que está vivendo isso. Ou tem frequência, consegue estar todo dia, mas não tem intensidade. Tá numa busca morna, tá vivendo de qualquer jeito, tá fazendo as coisas por bater, concluir, fiz essa tarefa, li o meu devocional, orei, e não por intimidade, por conexão, por intensidade de busca mesmo. Eu quero Jesus, eu quero mais da tua presença. Então tem gente que tá com a frequência, mas não tem intensidade. Tem gente que tem intensidade, aí busca muito determinado tempo, faz um propósito, faz um jejum, se enche, depois para. E aí é a cisterna, vai se alimentando da cisterna e não consegue sobreviver, gente. Porque muitas são as aflições, os dias são maus. Então a gente não consegue sobreviver de cisterna, a gente precisa ter um alinhamento, né? E eu tenho buscado isso com todo o meu coração, esse alinhamento de intensidade e frequência. E a gente precisa buscar isso no Senhor, porque de nós mesmos não pode vir. É só através da rendição ao Espírito Santo. Então, se essas duas características não forem combinadas na nossa busca, ela vai se tornar incompleta e não vai cumprir o seu propósito. Quando no Novo Testamento retrata a maneira que a igreja reage à visitação do Espírito Santo nos seus dias, ela destaca o aspecto da relação diária com o Senhor. Olha só esse versículo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. As pessoas vão sendo salvas, vão sendo acrescentadas quando estão diante de uma igreja avivada, quando estão diante de pessoas que cultivam um relacionamento contínuo com a fonte, pessoas que transbordam amor, pessoas que transbordam paciência, pessoas que transbordam o Espírito de Deus, a compaixão. Isso vai tocar não só às pessoas, mas principalmente ao coração de Deus, fazendo com que ele nos transborde e nos presenteie com almas sendo rendidas a ele. Isso é tão lindo, gente, isso é tão prazeroso. Eu li esse trecho aqui do livro no capítulo 9 está escrito lá manancial ou cisterna. Então, eu convido vocês a lerem, a meditarem. É uma bênção. É tempo de voltarmos a uma vida cristã e ministerial nessa dimensão de avivamento diário. O avivamento não é um culto, não é um dia, é diário. Lá diante do Senhor, você tá ali pedindo, rendida com o coração. Ó, Pai, me toca. Ó, Senhor, eu quero te ver. Ó, Senhor, quanto tempo que eu não derramo lágrimas aqui na tua presença. Eu quero derramar lágrimas, eu quero adorar o Senhor. Eu quero ser tocada por ti. Não que o sentimento, gente, não é sentimento vazio que eu tô falando de adoração em espírito e em verdade. Não é você buscar uma emoção em Deus, é você buscar um manancial. Porque se você tá no manancial, as águas vão fluir, vão rolar, viu? As lágrimas vão rolar. Vai ser dentro para fora e vai ser a transformação assim gradual na sua vida. Então, todos os dias, no templo, de casa em casa, eles não cessavam de ensinar, de pregar, de falar de Jesus. Em Atos 5:42, é algo diário. A passagem da mulher samaritana vai nos falar da necessidade de termos um encontro diário com o Senhor, de termos ali uma fonte que é viva dentro de nós. E Ele nos dá o pão para cada dia e a água para cada dia, o alimento para cada dia. Então não viva de um relacionamento morno com o Senhor. Viva de todos os dias, torne uma prioridade
você está diante da presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir que compartilhe, que poste, que comente aqui o que você achou, o que o Senhor falou com você. É muito bom a gente estar trocando aqui as nossas experiências diárias para chegar mais próximo a Deus. Uma ao outro ajudou, dizendo esforça-te, né? Vamos nos ajudar, comente, compartilhe, curta, né? E que essa mensagem alcance os corações que o Senhor predestinou para esse tempo. Deus te abençoe. Muito obrigada por estar aqui. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida. E que você cresça cada dia mais na presença, na graça, na sabedoria de Deus. Amém? Até semana que vem.